O tema que me foi proposto, ele diz respeito à intervenção do Poder Judiciário, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário nas operações bancárias, à luz, ou seja, tendo como manto, tendo como fundamento as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Então vejam que, num primeiro instante, o leque é bastante grande. De que forma o Poder Judiciário pode interferir numa relação obrigacional firmada entre um particular ou entre um cliente e uma instituição financeira, sob o manto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Este é o nosso desafio. Pensando que estaria conversando com pessoas ou com um público que, por qualquer das razões, não tivesse aí um conhecimento profundo, não tivesse aí devidamente preparado ou experimentado sobre o assunto empresarial ou sobre a matéria de direito bancário, procurei estruturar a nossa conversa, o nosso encontro, em dois grandes temas. Num primeiro momento, a gente pretende conversar sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas operações bancárias. Sublinhando, evidente, sem aprofundamento muito grande, porque o tempo que me deram, provavelmente de 40, 50 minutos ou uma hora, depende do interesse dos senhores. Então, num primeiro momento, procurarei sinalizar ou sublinhar quais são os dispositivos, quais são os princípios que autorizam o consumidor ou que protegem na condição de hipossuficiente perante as instituições financeiras. A partir daí, a partir dessa disposição ou desta conceituação, pretendemos também uma breve digressão do que vem a ser encargos financeiros. De que forma devemos entender encargos financeiros nos mútuos bancários, nos empréstimos, na tomada de dinheiro. Não só quando tomamos o dinheiro, mas também quando depositamos, quando aplicamos o dinheiro. Então, esses encargos financeiros, eles estão subdivididos em encargos financeiros do período de normalidade e encargos financeiros para os períodos de anormalidade, também conhecido como período de inadimplemento. Normalidade do momento da tomada do dinheiro, da contratação, até o vencimento. E do vencimento até o momento do pagamento, que seria a inadimplência. Dentro desse contexto, me pareceu interessante chamar a atenção que o Código de Defesa do Consumidor hoje, após longo debate nos tribunais, que culminou com uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela COSIF, pela Confederação das Instituições Financeiras, que é a ação direta de inconstitucionalidade 2591, após longo tempo de debate, o Supremo Tribunal Federal acabou por decidir que as disposições do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se, sim, nas relações bancárias. Ou seja, as instituições financeiras, e aí entendido bancos e administradoras de cartões de crédito, as financeiras de modo geral, estruturadas ou subordinadas ao Conselho Monetário Nacional, estão subordinadas também às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Observe que, nesse sentido, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas operações, nas relações bancárias, merece distinção, e depois, amanhã, os senhores podem aprofundar um pouquinho sobre isso, alguns princípios incertos no Código. Por exemplo, os reflexos que podem ter no dever da instituição financeira informar no momento da contratação. Dever significa obrigação, imposição. Essa informação deve ser clara, transparente, inteligível,
aos olhos daquele que está tomando o serviço. Os reflexos que dizem respeito à abusividade das cláusulas. O que vem a ser cláusula abusiva? O artigo 51, vamos ver um pouquinho mais à frente, esclarece que as cláusulas que tragam vantagem excessiva ou manifestamente abusivo podem ser consideradas nulas pelo Poder Judiciário. O artigo 39 proíbe práticas de operações casadas pelas instituições financeiras, a venda de seguro com a tomada de empréstimo, o encaminhamento de cartões sem ser solicitado, a cobrança de tarifas que não está pactuada. De que forma isto teria influência ou repercussão no dia a dia forense do advogado, do juiz, do desembargador, dos operadores de direito de forma geral? Esta, primeiramente, seriam as nossas preocupações. Lembrando que esta ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADIM 2597, se os senhores tiverem oportunidade de fazer uma pesquisa, vão confirmar que, após a manifestação de todos os ministros integrantes do Supremo Tribunal Federal, o acórdão que retrata o consenso, que retrata a decisão do órgão colegiado, tem 238 laudas. É um livro. Portanto, observe que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor foi questionada ou é questionada em diversos momentos. Ainda há uma resistência àqueles que não estão muito afetos ao estudo, estão muito afetos ao aprofundado na aplicação. E após o julgamento do Supremo Tribunal Federal, este acordo também foi objeto de embargos declaratórios, cujo embargo declaratórios, sabemos que pode ser interposto por omissão, contradição ou dúvida, gerou uma outra decisão com 64 laudas. Então, se o senhor quiser aprofundar um pouquinho se cabe ou não cabe o Código de Defesa do Consumidor nas operações bancárias, imprima ou procure ter acesso ao texto. O senhor vai ver digressões, lições doutrinárias, posicionamentos dogmáticos, citações jurisprudenciais, falando o Supremo Tribunal Federal. E pensamos nós, os senhores que estão na advocacia, ao fazer uma petição, ao fazer um requerimento, estão sempre procurando embasar ou fundamentar com uma jurisprudência. Esta jurisprudência, ela representa a decisão de casos semelhantes. Ela diminui a sua importância, o juiz de primeiro grau, sem desmerecê-lo, o tribunal, sem desmerecê-lo, na medida em que o senhor encontra um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que hierarquicamente é o guardião da Constituição, ou do Superior Tribunal de Justiça. Mas, em razão do tempo, e se for preciso, se for necessário, se convidado for, voltarei em outros momentos para conversar um pouco mais sobre isso. Nas lâminas que vou deixar, os hiperlinks contêm informações que podem ser relevantes, mas para não atrapalhar a explicação, gostaria de sintetizar a explicação, num primeiro momento, organizando didaticamente o nosso pensamento. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se sim, em toda e qualquer relação bancária, salvo, com exclusão, com exceção, de duas questões principais. Estão elas destacadas. No que diz respeito ao custo de operações ativas, o que é operação ativa? Banco é credor.
o custo da operação, quando ele vai tomar o dinheiro, quando ele vai buscar no BNDES, quando vai buscar no estrangeiro, quando vai buscar no governo, quando ele vai tomar o dinheiro, este custo não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, a remuneração da operação passiva, quando ele é devedor, quando o senhor deposita, quando o senhor tem dinheiro, o banco passa a ser devedor. Esta remuneração também, salvo manifesta abusividade, salvo desequilíbrio, em regra, não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. E vamos ver por quê na fundamentação. Então, a moeda e a taxa de juros, por força da Lei 4.595 de 64, que organizou o sistema financeiro nacional, as instituições financeiras devem obediência ao Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional, artigo 4º, inciso 4º, inciso 8º, é que fixa, é que dirige a política econômica, Ministério da Fazenda, que tem assento. Então, nesse sentido, nós temos que a regulação da média da taxa de juros, a abusividade ou não da taxa de juros, deve ser apurada e controlada pelo Banco Central, a mando ou sob ordem do Conselho Monetário Nacional. Já que o Conselho Monetário Nacional não fala ao público, a voz do Conselho Monetário Nacional é o Banco Central. As decisões do Conselho Monetário Nacional são transmitidas a nós através de resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil. Não é ele quem edita, ele comunica, ele transfere a informação. Ora, me parece, nesse momento, interessante pontuar para quem está pretendendo advogar, para quem está, nesse momento, procurando um embasamento dentro do direito bancário. Qualquer que seja o abuso, qualquer que seja a iniquidade, ela deve ser expressamente requerida, apontada. Não basta fazer alegação genérica, dogmática. Não basta copiar, colou, escrever 40 laudas, 60 laudas, 20 e poucos laudas. Não adianta. Como dizia a pessoa do interior, tem que pôr o dedo na ferida. Ou como diz o caboclo, tem que pegar o porco pelo focinho. Daí ele não escapa. E quem determina isto? A súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça diz que nos contratos bancários é proibido ao julgador, ao magistrado, reconhecer ou conhecer de ofício a abusividade de cláusulas. Então é preciso dizer, a cláusula de juros de 18% é nula, é abusiva. A comissão de permanência não aceita, ela é abusiva. A capitalização dos encargos é abusivo. A multa de 10% é abusiva. E eu tenho que dizer, e para isso nós temos que estar preparados. Para que o senhor submeta ao julgamento, é necessário que leve ao conhecimento do Poder Judiciário qual é a informação necessária para o seu julgamento. Então, vejam, nesse instante, e também me parece que dentro deste contexto, é necessário examinar um instrumento de crédito, examinar a forma como foi pactuada a operação, para permitir que aquele tema seja controverso, que aquele tema seja objeto de uma decisão. A súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas.
a jurisprudência consolidada. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Ponto. Não se aplica em duas situações: tomada do dinheiro e remuneração do capital prestado. Custo do dinheiro na operação passiva e na operação ativa e remuneração na operação passiva. Ou seja, taxa de juros. O resto se aplica a tudo. Claro que todas as vezes em que o senhor decide, ou que o senhor opta pela busca da tutela jurisdicional, é indispensável a demonstração que o cliente do senhor, que o requerente, ele pode e deve ser considerado consumidor. E quem é este consumidor? Depende da relação. Se ele for intermediário, se ele não estiver no ponto final da prestação do serviço ou do produto, ele não é consumidor. Se ele compra para revender, se ele é intermediário, ele não está protegido. Então, nós temos o cuidado de mostrar que o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor traz expressamente quem pode ser considerado consumidor. É consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Como destinatário final. Ele é consumidor. Então, para esta finalidade, ele tem a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Observe, os senhores, que equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, associações, grupos. A coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que hajam intervindo nas relações de consumo. Ora, se eu defino e entendo o que é consumidor, se no polo ativo que vai reclamar da inexecução, do serviço mal prestado ou do retardamento, eu tenho que entender quem é o fornecedor. Porque o Código cuida especificamente das relações entre fornecedor e consumidor. O conceito de fornecedor vem expressamente descrito no artigo 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor. E diz lá que fornecedor é a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, como qualquer ente despersonalizado que desenvolva atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Os bancos ou as instituições financeiras são considerados fornecedores de serviços. Portanto, se aplica a eles o Código de Defesa do Consumidor. Nas operações ativas ou nas operações de crédito, que dizem respeito à obrigação da instituição financeira, me parece interessante lembrar que o disposto no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor obriga que a instituição financeira, no fornecimento de produtos ou serviços, deve, o verbo não é faculdade, deve informar prévia e adequadamente. Veja o advérbio. Deve informar prévia e adequadamente, satisfatoriamente. Quem? Exatamente o consumidor. Informá-lo de quê? Basicamente, informá-lo daquilo que ele está comprando, daquilo que ele está contraindo, da obrigação que ele está contratando. Especificamente, ou exemplificativamente, o preço do produto ou serviço, moeda corrente nacional, o montante de juros de mora,
a taxa efetiva anual dos juros, acréscimos legais, número e periodicidade de prestações, soma total a pagar com ou sem financiamento. Essas informações são informações básicas, que são direito do consumidor, informações mínimas. Ora, a atitude ou comportamento da instituição financeira pode ser considerada abusiva, pode ser anulada, pode ser ineficaz. E eu não concordo com a venda do seguro, eu não concordo em tomar o empréstimo e ter que contratar o agente que vai fiscalizar. O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor tem como inspiração aquilo que hoje está no Código de Processo Civil, o princípio da boa-fé, o princípio da lealdade entre as partes. Além disso, o efeito de se considerar abusiva, muitos pedidos, muitos requerimentos são por anulação do contrato. Não é nulidade de contrato. O que o senhor está atacando é a nulidade da cláusula. Então deve dizer, por que ela é nula? Porque ela é abusiva. E abusiva por quê? Porque traz uma vantagem excessiva, manifestamente onerosa. Ora, quais são os exemplos que nós temos no dia a dia? Pedido de nulidade de cláusula mandato, ou seja, o instrumento de crédito padrão impresso do banco outorga o banco, o consumidor outorga o banco uma procuração, para que o banco possa contrair outros empréstimos, para que o banco possa encaminhar protesto, para que o banco possa fazer isso, fazer aquilo com o dinheiro dele, com a coisa dele. Isto pode ser considerado nulo? Pode. A cláusula, não o contrato. Tem um outro exemplo? A exclusão da responsabilidade da instituição financeira por qualquer dano que possa ocorrer, dano moral, por inclusão devida no SPC, no Serasa, no CADIM. Isenta desde logo a responsabilidade, a instituição financeira por qualquer equívoco. Não tem isenção. É abusivo. É nula. É iníqua. Desde que apontado, desde que expressamente sublinhado. E ainda parece interessante nas questões de alienação fiduciária, nas questões de foro, nas questões de consórcio. A parte mais forte escolhe o foro que lhe convém. A parte mais forte normalmente põe a sede da empresa como foro. E o consumidor? Ele tem que se deslocar, contratar um advogado no outro local, no outro para defender os seus direitos? Não. O CDC autoriza que ele faça a defesa no seu domicílio, na sua residência, porque ele é a parte hipossuficiente. Mas tudo isso não tem nenhum valor, não tem nenhum sentido, se nós expressamente não tivermos sido manifestados a decidir sobre isso. Observe que quando se fala em súmula, e me desculpem, só para poder força de argumentação, analogicamente a súmula representa um entendimento cristalizado. O sumo da laranja é o seio. O sumo, ou a súmula, representa o entendimento que naquele momento não paira dúvidas. De diversos casos que reiteradamente são submetidos à apreciação do tribunal, ou do Superior Tribunal de Justiça, ou do Supremo Tribunal Federal. Agora o Tribunal de Justiça começa a fazer também, a editar também as suas súmulas, para dizer, em casos assim, aplica-se esse entendimento, como se tivesse uma receita, como se tivesse ali um padrão. Então, veja, nós podemos sim julgar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, mas desde que cada um faça a sua parte.
É preciso que, quanto advogado, quer seja de instituição financeira, quer seja advogado de consumidor, leve ao conhecimento do Poder Judiciário quais são as questões que pretende, que deseja, sejam decididas. Ainda, com relação a práticas abusivas, observe que o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor proíbe. O que vem a ser prática abusiva? Como exemplo, a venda casada. O que é a venda casada? Eu só lhe dou o dinheiro se você contratar plano de previdência privada. Eu só lhe dou o empréstimo se você comprar títulos de capitalização. É comum no dia a dia? Comum. Isto é proibido? Se o senhor tiver o cuidado e depois avançar um pouquinho e olhar, o artigo 17, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor diz lá que é proibido. É proibido condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Olha, eu lhe dou um financiamento de 100 mil reais, desde que você faça um plano de previdência privada programado de 10 mil. Você contrate aqui um cartão de crédito, que você faça um seguro pessoal, um seguro contra incêndio, porque eu tenho meta a cumprir, então eu não posso fazer. Isto é permitido? Isto não é permitido. Mas é preciso a prova. É preciso que a arguição, esta alegação, esteja fundamentada, seja robusta. Para que o Poder Judiciário possa dizer, olha, esta contratação, esta imposição é nula, não produz eficácia. A cláusula e não o contrato. E ainda, os chamados envios de cartão de crédito, em que as instituições financeiras encaminham para a sua residência, dizendo que o senhor foi agraciado, que tem muita honra de pertencer a um grupo de pessoas seletas e está atribuindo um limite. Quantas pessoas o senhor conhece que recebe isto? Isto é proibido. Pode gerar dano moral? Pode, inclusive, gerar dano moral. Por quê? Porque se o senhor for no inciso 3º do artigo 17, observará que, expressamente, o Código de Defesa do Consumidor prevê a vedação, a proibição do envio ou da entrega ao consumidor sem solicitação de qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Se o senhor se lembra, fizer uma pequena reflexão, o senhor haverá de concordar comigo que, de um tempo para cá, todas as vezes que o senhor entra na internet, todas as vezes que o senhor entra numa loja, o senhor quer receber informação, assina aqui uma autorização. O senhor vai no site, preenche uma ficha, está lá. Ou não é? É. O senhor está dando, não autorizo, não pode encaminhar. Autorizo, me arrependi, cancele. Faça uma notificação, mande um e-mail, um aviso de recebimento, não quero mais. Recebeu o cartão indevido, prove que ele é indevido. Vá no Código de Defesa do Consumidor, vá no PROCON, o juizado especial, diz, olha, eu não quero, devolvo. Para que possa protegê-lo, de alguma forma, amanhã, se precisar. Ainda, alguns outros reflexos, só para pontuar. Observe que, quando o chavão, o termo bastante utilizado, onerosidade excessiva, e é um chavão nas petições. O que representa onerosidade excessiva à luz do Código de Defesa do Consumidor? Vá e veja. O artigo 6º, inciso 5º, diz taxativamente que são direitos básicos do consumidor a modificação de cláusulas. São direitos básicos do consumidor a modificação de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fato superveniente que as tornem excessivamente onerosos. Vantagem para um lado só.
a possibilidade de reconhecimento desta onerosidade, os senhores haverão de se lembrar que nos autos de um processo de ação revisional, declaratória, embargos ou cautelar, ela está associada ao instituto da inversão do ônus da prova. É preciso que haja o requerimento ao juiz, ao magistrado, para que ele inverta o ônus da prova. O que é inverter o ônus da prova? De acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil, quem alega tem que provar. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. Não é assim que a gente vê? É. Quando eu não tenho como provar, eu digo, são documentos comuns. Eu não posso provar, eu requeiro a inversão do ônus, a inversão da obrigação de comprovar. O magistrado, então, pode determinar que a instituição financeira apresente os extratos, apresente os documentos necessários para que possam ser submetidos à colação, à conferência. É interessante ainda, no que diz respeito à multa moratória. A partir da vigência do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 52, parágrafo 1º, ele teve a sua redação alterada. E após o reconhecimento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas relações bancárias, nenhum contrato, quer seja ele público ou particular, pode ter a multa moratória superior a 2% do valor da obrigação em atraso. Não é o valor do contrato. Muitas vezes o valor do contrato é de 10 mil, é de 100 mil, mas a operação que está em atraso é de R$1.000. Se eu discutir o contrato, o valor em discussão é do contrato. Se eu discuto o atraso de uma prestação, a onerosidade é sobre a prestação. Cláusula que cobre acima de 2%, após a redação, a modificação da lei, e aqui, se me permite os senhores chamar a atenção, observem, por favor, que esta modificação, ela só vale para as obrigações contraídas a partir de 1º de agosto de 96. Por quê? Porque não pode haver retroatividade da norma. Essa disposição do CDC foi alterada a partir de 1º de agosto de 96. Antes você poderia ter cláusula de 10%, de 5%, de 8%. Cláusula penal, não, multa moratória e não cláusula penal. Multa moratória, encargo por atraso, por inexecução ou por má prestação de serviço, inexecução total, inexecução parcial ou atraso na obrigação contraída. Ainda, quando disse da responsabilidade objetiva, que considera-se prática abusiva os bancos se excluírem da responsabilidade pelos danos causados. As disposições do artigo 12 e do artigo 14, expressamente, diz que não depende de prova. Havendo dano, provando o nexo de causalidade, a indenização é devida. Independentemente da existência de culpa. Ah, porque o banco recebeu a duplicata X, recebeu o cheque X, encaminhou a protesto, mas não tem nada a ver com isso, porque é a empresa que mandou. Se ele recebeu em calção, se ele recebeu em transferência do endosso translativo, ele passa a ser dono, o serviço é ele que está prestando. Prestou mau serviço? Pode responder. E responde de que forma? Pode responder com perdas e danos. Pode responder por uma ação de dano moral. Da mesma forma, o artigo 14 estabelece lá a possibilidade de punição, independentemente da reparação dos danos causados, independentemente da existência de culpa. Culpa lato sensu. Não é a culpa dolo, negligência, imprudência, imperícia. É a culpa no sentido genérico.
Culpa no sinônimo de responsabilidade. Provou o nexo causal, provou a ação e provou o dano, eu tenho o direito à indenização, por força do artigo 12 e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova, já disse, é necessário que o consumidor tenha o direito de requerer a inversão. O artigo 38 diz lá, o ônus da prova da veracidade e a correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem a patrocina. Então, ao banco, às instituições financeiras, têm a obrigação, se prestarem informação sobre o produto ou sobre o serviço, eles respondem sobre isso. Agora, o que causa bastante espécie e traz um pouco de preocupação é que esta inversão do ônus da prova, o requerimento, a decisão da inversão do ônus da prova, tem um momento em que o juiz decide sobre isso. Observe que, na prática processual, o senhor tem a petição inicial, tem a contestação, e logo depois, ou ele manda falar sobre a contestação, e ele tem que dar um despacho, que se chama despacho saneador. Se o senhor olhar o artigo 330 do Código de Processo Civil, verificará que num dos incisos, se ele não for julgar, se a matéria não for eminentemente de direito, e se ele não for julgar antecipadamente a lide, ele tem que decidir os pontos controvertidos e definir quais são as provas que ele vai autorizar para a formação da lide. Muitos e muitos casos, os senhores requerem ou não há prova a produzir e não fixa o ponto controvertido. Se o senhor está pedindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e não teve a tutela deferida, é o momento. Eu quero que o senhor decida sobre a inversão do ônus da prova. O que representa isto? É a facilitação da defesa do hipossuficiente. É a possibilidade daquele que é mais forte trazer para o Poder Judiciário, prestar contas, já que não o faz, livre, administrativamente, espontaneamente. Esta inversão do ônus da prova está, sim, condicionada a dois requisitos. É necessário que esta alegação tenha verossimilhança e que o requerente seja hipossuficiente. O que é verossimilhança? Fumaça do bom direito, perigo imora. O que é verossimilhança? Aparência de fundo e verdade. O juiz reconhecendo verossimilhança e admitindo que o requerente é hipossuficiente, em que há um desequilíbrio entre as partes, ele pode e deve decidir pela inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova não significa custear a prova. Há um engano. Quando eu requeiro a perícia, investigação de paternidade, os contratos bancários, na ação revisional, o juiz determina que a instituição financeira seja obrigada a apresentar os documentos sob as penas do 359, do 357 do Código de Processo Civil, de considerarem verdadeiros os fatos alegados. Mas se ele não pode custear a prova, se ele for hipossuficiente, ou eu tenho assistência judiciária gratuita, é o Estado que deve custear. E o juiz da sentença decide e impõe o ressarcimento àquele que adiantou. Mas nos parece que, de antemão, a inversão do ônus da prova não significa, claro que não é matéria aí pacífica, mas o melhor entendimento é que não implica necessariamente na obrigação de custear a prova, e sim de facilitar a prova, de produzir meios para a defesa do consumidor.
Num resumo preambular, que já estou falando quase meia hora, 40 minutos, nós poderíamos didaticamente ou mentalmente imaginarmos: eu posso utilizar o Código de Defesa do Consumidor no dia a dia? Pode. A súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça lhe dá o respaldo, tranquilo, dizendo que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a todas as instituições financeiras. Tranquilo. Tenho que me lembrar que, embora seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor, eu também posso me utilizar da súmula 283 naquelas hipóteses em que administradoras de cartões de crédito ou administradoras financeiras não são instituições bancárias propriamente ditas, não são bancos, mas equiparam-se a instituições financeiras. Súmula 283 do Superior Tribunal de Justiça. São equiparadas, também são subjungidas ao controle do Conselho Monetário Nacional e, portanto, também ao Banco Central e, consequentemente, ao Código de Defesa do Consumidor. A súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça permite que, mesmo que tenha havido a renegociação, mesmo que tenha havido confissão de dívidas, é possível se pleitear ao Poder Judiciário ou discutir a ilegalidade de cláusulas contratuais, o encadeamento de operações, aquele cheque especial que vai crescendo e vai consolidando e vai transferindo. Qual é o fundamento que eu tenho para isto? Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça. Mesmo que tenha havido renegociação, mesmo que tenha havido confissão de dívidas, existe a possibilidade de discussão de eventual ilegalidade na pactuação ou das cláusulas sobre encargos financeiros. Não esquecendo, finalmente, do que já dissemos mais uma vez, que esta súmula 381 é como se fosse a chave que abre o cofre. É como se fosse o segredo que abre o cofre. Sem o requerimento expresso, o Poder Judiciário não se manifesta. Em agravo, em recurso de apelação, em embargos. É preciso apontar especificamente aonde está a abusividade, aonde está a nulidade. E aí os senhores, como advogados atentos, estudiosos, dependendo de cada caso concreto, haverão, sim, de apontar e demonstrar aonde o direito ampara a pretensão dos clientes ou do pensamento dos senhores. Fechando uma primeira parte da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pensando que tenha sido claro, contribuído para uma visão macro da aplicação do CDC. Me parece importante tecer algumas considerações sobre o que vem a ser encargos financeiros e de que forma eles podem ser discutidos nas relações bancárias. Entendendo encargos financeiros como acréscimos ao capital, que representam não só a remuneração, mas também pode ser a manutenção do poder aquisitivo da moeda para o tomador do empréstimo ou para aquele que aplica o seu dinheiro na instituição financeira, nós temos que a natureza dos encargos financeiros são sempre frutos civis, são sempre associados a rendimentos, ao capital. Quando o senhor deposita R$100 na caderneta de poupança e o mês seguinte vai ver quanto rendeu, esse mês não deu nada. Esse rendimento é uma porcaria. Porque a inflação é baixa
o senhor tem uma inflação de 0,01 e o seu rendimento é de 0,5%. Quando a inflação é alta, o senhor tem a variação do IPC ou da TR mais 0,5%. O senhor gasta o rendimento todo, o senhor está comendo o capital. Porque a atualização monetária, na verdade, não pode ser vista como rendimento. A atualização monetária é uma simples manutenção do poder aquisitivo da moeda, por qualquer que seja o índice. Se vivêssemos na Suíça, se vivêssemos num país que não tivesse inflação, a mesma nota de R$100 no dia 1º de janeiro, eu compraria os mesmos produtos, os mesmos serviços, teria a mesma força em 31 de dezembro. Em razão da inflação, aqueles R$100 é corroído. Então, esta atualização monetária, ela representa uma correção do poder aquisitivo da moeda. Ora, pensando assim, nós temos que, num primeiro momento, no instante seguinte, dividir os encargos financeiros nas operações ativas e os encargos financeiros nas operações passivas. Ali remontou, mas observe que operação ativa, quando ele, banco, é credor. Operação passiva, quando ele, banco, quando ele, instituição, é devedor. Ora, então, é preciso que mentalmente eu saiba que essas operações, elas são, por força até do Código Civil, elas devem estar instrumentalizadas, representadas, elas devem estar pactuadas via de regra. Quais são os instrumentos jurídicos que podem prever ou que podem estabelecer os encargos financeiros nas relações bancárias? Normalmente se fala, é o contrato. Eu firmei um contrato, assinei um contrato. Gênero. Não. Em diversas situações, contrato é pacto bilateral. Contrato é acordo de vontades entre duas partes. O cheque não é contrato, é emissão unilateral, é uma cambial. Nota promissória não é contrato. Duplicata não é contrato. Ela é um título de crédito, é uma cambial. Mas eu posso, nesses títulos, prever encargos financeiros? Sim. Lembrando, então, que o objeto da prestação de serviço, o objeto do encargo financeiro está sempre associado a dinheiro, porque é o mútuo, é o empréstimo. E o dinheiro é fungível por excelência. Que são mesmo coisas fungíveis e coisas infungíveis. Coisas fungíveis são aquelas que podem ser substituídas por outras, na mesma qualidade, espécie e quantidade. Infungíveis são aquelas que não podem ser substituídas, são personalizadas, são únicas. Se eu tomo R$100 emprestado, eu devo devolver R$100 e não a nota de R$100. Número tal, série tal. Aí eu estaria infungibilizando. Nas relações bancárias, o dinheiro, a importância é que é objeto do mútuo bancário. Ora, é preciso que tenhamos em mente, então, em que em várias situações das relações bancárias não se tem as regras fixadas em contrato, e sim em legislações especiais. Para que eu possa ir ao Poder Judiciário, que eu possa defender os interesses de alguém, a regra especial derroga a regra geral. A regra especial se sobrepõe, quando não conflita, à regra geral. Então, em se tratando de células de crédito bancário, células de crédito rural, industrial, comercial, à exportação, que são financiamentos para plantar mamona, plantar cana,
financiamentos para custear aquisição de gado, para compra, para reforma de empresa, cédulas de crédito rural, comercial, industrial, para exportação, as regras estabelecidas para os encargos financeiros, os limites, os senhores encontram na legislação própria. Para os financiamentos rurais, Decreto-Lei 167 de 67. Para os financiamentos industriais, Decreto-Lei 413 de 69. Para os financiamentos comerciais, Lei 6.840 de 1980. No que diz respeito a leasing, e há uma confusão, normalmente o advogado que não tem muito tarimba, o leasing, que é um híbrido entre o arrendamento e o aluguel, eu pago uma prestação com opção de compra. Se o senhor for tirar um carro, for comprar um automóvel, um bem de consumo qualquer, uma geladeira, um televisor, observe que o comerciante, já orientado e devidamente esclarecido, ao financiá-lo em 10 vezes, em 12 vezes, em 24 vezes, na maioria das situações, ele não exige outra garantia, porque o próprio bem estaria garantindo. E aí o senhor tem um cuidado. Quando se fala no leasing, a propriedade é do credor. Se o senhor faz um leasing, observe que o mais comum nos automóveis, a propriedade do automóvel sai em nome da financiadora. O arrendamento mercantil é um contrato em que o senhor aceita pagar um valor, uma prestação, que ao final de um prazo, o senhor exercita ou não o direito de compra. Mas se o senhor não pagar, ele toma o bem. Caracteriza-se o esbulho e ele retoma. A ação é de reintegração, de posse do bem. Mas como? Eu preciso dele. O financiamento que o senhor fez, livre e espontaneamente, voluntariamente, foi de leasing. Quais são as disposições que regem o leasing? Lei 6.099 de 74. Há uma confusão entre leasing e alienação fiduciária, que são institutos completamente diferentes. Na alienação fiduciária, fidúcia, nós podemos ter esta garantia para móveis e para imóveis. A legislação para bens móveis é o Decreto-Lei 911 de 69. E para os imóveis é a Lei 9.514 de 97. Qual é a característica interessante aqui? Na alienação fiduciária, o bem é do tomador do empréstimo, é do consumidor, é do cliente. Mas sai um gravame. Alienado fiduciariamente. Ou seja, o credor torna público que aquela geladeira, que aquele televisor, que aquele automóvel, que aquela bicicleta. Por que se fala em automóvel? Porque o gravame da alienação fiduciária é registrado no Detran, sem o qual a instituição financeira não libera o dinheiro. Já a geladeira, o computador, os bens menores, não tem o registro, está na nota fiscal, está no contrato. Não pagou a prestação, ele pode retomar o bem? A ação é de busca e apreensão. Provada a inadimplência por 3 meses consecutivos, por demonstrada a mora. Mas veja, há uma diferença clara. Enquanto no leasing a propriedade é do credor, a alienação fiduciária por si só, alienar
sujeito se impõe uma limitação. Quem é dono pode usar, gozar ou dispor do bem. São os institutos da propriedade. Eu me proíbo de alienar, mas eu posso usar e gozar do bem. Eu não posso vendê-lo, transacioná-lo, jogar fora. A alienação fiduciária é um gravame que incide sobre o domínio. Mas não há transferência do domínio. Aqui a propriedade é resolúvel. Por que resolúvel? Depende de uma cláusula. Se pagar em dia, quitar a obrigação, eu tenho a possibilidade de consolidação da propriedade em nome do cliente. Ainda, em função da dúvida que pairou durante muito tempo nas relações bancárias, se aplicava ou não determinadas cláusulas do Código de Defesa do Consumidor ou os encargos, criou-se, por força da Lei 10.931 de 2004, Lei 10.931 de 2004, a denominada Cédula de Crédito Bancário, a CCB. A Cédula de Crédito Bancário é um instrumento regido pelo contrato em geral, não pelas regras do decreto rural, financiamento rural, comercial ou industrial, mas ela permite a consolidação, a confissão de dívidas, a acomodação entre a instituição financeira e o consumidor. A Lei 10.931/04 diz que ela passa a ser título executivo extrajudicial, com o regramento próprio, subsidiariamente ao Código Civil. Uma noção rápida, então, do que a gente teria que examinar quando diz respeito, quando estamos tratando dos chamados encargos financeiros de normalidade, ou os encargos financeiros de inadimplemento. E essa noção, desde logo, mentalmente, a gente tem que gravar. O que são encargos de normalidade? São os acréscimos ao capital devidos da data da contratação, do momento da tomada do dinheiro, até o vencimento da obrigação. É o lapso de tempo que tem como termo inicial a data da contratação e como termo final o vencimento da obrigação. Há limite. É possível que tenhamos aqui a intervenção do Poder Judiciário regulando esta relação entre as instituições financeiras e o consumidor? Sim, desde que haja abusividade, manifesta onerosidade ou desvantagem para o consumidor. No período de anormalidade, qual seria o período de anormalidade? Bom, também conhecido, comumente utilizado como inadimplemento, inadimplida. Esse período de inadimplemento é o lapso de tempo que vai entre o vencimento da obrigação. Então, observe, o que era termo final no período de normalidade passa a ser termo inicial no período de inadimplemento. Da data do vencimento até o pagamento da obrigação. Esse lapso de tempo é considerado período de anormalidade ou período de inadimplemento de uma obrigação nas relações bancárias. Se há o ajuizamento da operação, cessaria o inadimplemento, cessaria a mora, aqui há discussão e há divergência. Mas a gênese, o entendimento, é no sentido de que a normalidade ou esse inadimplemento perduraria até o vencimento da obrigação. Ora, durante a normalidade, então, as instituições financeiras podem cobrar o quê? O que eu reclamo? Só podem cobrar atualização monetária e juros remuneratórios.
atualização monetária e juros remuneratórios. Que tipo de atualização monetária? Que muitos chamam de correção monetária. A atualização monetária, até um tempo atrás, denominada de correção monetária, tinha uma medida oficial. O governo divulgava qual era o índice oficial. Pesquisa por determinado instituto dizia, olha, este mês houve uma diferença, houve uma modificação substancial de 3%, de 8%. Não sei se alguns dos senhores se lembram, mas na época do Plano Cruzado, do Sarney, nós chegamos a ter a 90% ao mês de inflação. Com o decorrer do tempo, isto ficou determinado que, não havendo o índice oficial, as instituições financeiras e o cliente, o consumidor e o tomador do dinheiro podem estabelecer qualquer índice. Aquele medido pelo IBGE, aquele medido pela Fundação Getúlio Vargas, aquele medido pela USP, medido por qualquer cesta básica. Se o senhor pegar os cadernos de economia, Folha de São Paulo, Valor Econômico, Estado de São Paulo, Diário, o senhor vai ver que hoje publicam até um quadrinho de diversos índices. Todos eles podem servir? Podem. Menos aqueles que foram considerados já por decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal, então simuladas, como manifestamente abusivos, porque trazem em si, na composição da sua taxa, além da defasagem inflacionária, também um conteúdo de juros remuneratórios. As relações bancárias firmadas com a TBF, que vem a ser TBF, taxa básica financeira, é nula. Se o senhor olhar a súmula 287, o senhor vai ver depois que é nula. O Superior Tribunal de Justiça, desculpe, porque é infraconstitucional, entende que a taxa básica financeira não pode servir como indexador de correção monetária. Por quê? Porque na sua composição traria aí também juros remuneratórios. E da mesma forma, a taxa ANBIT, que é aquela que é elaborada pela Associação Nacional dos Bancos de Desenvolvimento, porque ela seria elaborada de forma unilateral, a súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça proíbe a utilização desta taxa também. Com relação à moeda estrangeira, a tomada do empréstimo está indexada em dólar, está indexada em euro, está indexada em libra esterlina. Pode ou não pode? Só pode quando a instituição financeira demonstrar que o dinheiro que ela está repassando tem origem numa caução ou numa tomada de empréstimo lá no país de origem. Então, o instrumento de crédito traz que está repassando o dinheiro, a fonte do recurso, representa valor depositado na Holanda, em Amsterdã. Então, neste caso, é admitido a indexação, desde que haja a comprovação da origem da tomada do empréstimo, do dinheiro. Ora, ao falarmos, então, dos encargos de normalidade, vencida a atualização monetária, concentramos um minutinho nos juros remuneratórios. Remuneratórios. Não se confunde com juros moratórios. Remuneratórios. Aqueles que dão o lucro, aqueles que trazem o rendimento para o banqueiro. Em diversas ocasiões, o senhor vê lá, nas petições ou na discussão, que os juros têm que estar limitados a 12%. Que não há previsão legal para cobrança de juros acima de 12%. O copiou, colou. Cuidado. Existem já entendimentos
consolidados, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, comunicando, declarando que as instituições financeiras, como disse aos senhores, embora estejam jungidas, submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, estão livres na pactuação do juro, desde que não haja abusividade e desde que não haja onerosidade excessiva. Então, eu separei aqui duas situações. Quando esses juros remuneratórios não estão sujeitos a limites alguns, podem ser livremente pactuados e seriam reduzidos ou adequados por força da ação, da intervenção do Poder Judiciário, quando demonstrada que são taxas elevadas, nos contratos em geral e nas cédulas de crédito bancário. Contratos em geral formalizados por instrumento particular ou contratos formalizados por instrumento público, escrituras públicas. Ora, nós temos fundamentação para isso? Sim, e rapidamente, para não cansar, observe, se o senhor olhar a súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça, observe que a súmula... A súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça diz que as instituições financeiras não estão sujeitas à lei da usura, ao Decreto-Lei 22.623. O que diz o Decreto-Lei 22.626? Que limitava, dizia que não se podia cobrar juros superiores a isto. Diz lá, é vedado e será punido, nos termos desta lei, estipular quaisquer contratos, taxas de juros superiores à taxa legal. Este entendimento está vencido. Por que está vencido? Porque o Superior Tribunal de Justiça, de há muito, já disse, olha, as instituições financeiras não estão sujeitas à lei da usura. Bom, então, se elas não estão sujeitas, observe, a súmula 648 do Supremo Tribunal Federal diz assim, e ainda se tem muitos requerimentos dizendo, olha, o parágrafo 3º do artigo 192 limita em 12%. A súmula 648 diz, olha, a disposição do parágrafo 3º do artigo 192, que dizia que os juros poderiam estar limitados a 12, dependeria de regulamentação por lei complementar. Não é ou não era auto-aplicável. Este parágrafo 3º foi revogado. Se o senhor pegar a Constituição, não tem parágrafo 3º. O artigo 192, caput da Constituição, diz que quem regula é o Conselho Monetário Nacional. Ainda, recentemente, a súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça, súmula, entendimento consolidado, diz que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si, não indica abusividade. Demonstrado que é abusivo, pode sim ser reduzido. Mas, em tese, teoricamente, isoladamente, não indica abusividade. E, recentemente, a súmula vinculante número 7 consolida, vincula. A súmula vinculante 7 diz lá que a norma do parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela emenda constitucional 40 de 2003, que limitava a taxa de juros reais a 12%, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. Consolida o entendimento, está livre, desde que não haja abusividade, desde que não haja uma situação que provoque um desequilíbrio entre as partes. Ora, ainda com relação aos juros, eles estão limitados a 12% ao ano em alguma operação bancária, em alguma relação bancária? Sim.
naqueles financiamentos que têm subsídio, naqueles financiamentos que são com recurso do Tesouro Nacional, financiamentos ao comércio, à indústria, à agricultura, regidos pelo Decreto-Lei 167, pelo Decreto-Lei 413, as células de crédito rural, células de crédito comercial, células de crédito industrial, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não podem passar de 12%. Mas observe, se nós tomamos R$100 emprestado, e durante um ano eu tenho a inflação de 20%, e tenho um juro pactuado de 9%, o que eu estou limitando a 12%? É o juro, e não a atualização monetária. O que se limita a 12%? É o juro. Então, quanto que tem que se pagar? 100 de capital, 20 de atualização monetária e 9 dos juros. Se o juro for de 15, reduz para 12. Por força do entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. E ainda, muito se discute, e rapidamente para não avançar muito aqui, muito se discute sobre a eventual capitalização, ou utilizado nos requerimentos, o anatocismo. Você lê, o que vem a ser isto? São institutos distintos. A capitalização significa que este juro, ele é incorporado ao montante principal, consolidando-se num outro valor. Então, quando o senhor deposita o dinheiro na caderneta de poupança, de novo pegando um exemplo de R$100, se o senhor tem um rendimento de 10 e não tirou o dinheiro, o mês seguinte, o rendimento incide sobre 100 ou incide sobre 110? Sobre 110. Por quê? Porque houve a capitalização. O que é a capitalização? É a incorporação do acessório ao principal, formando um novo valor. É diferente de anatocismo. Anatocismo é juro sobre juro, proibido pelo Decreto-Lei 22.626. Agora pergunto, a capitalização é permitida ou é proibida? O senhor vai no Google e puxa milhões de petições, de artigos, de discussões. Há um balizador para quem vai trabalhar com isso. Claro. Na medida provisória 1963, de 31 de março de 2000, foi inserido um artigo permitindo a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 ano. Então, acendendo uma luzinha vermelha. Para toda e qualquer operação contratada antes de 2000, a capitalização é permitida ou proibida? Vedada ou permitida? Proibida. Porque a lei não pode retroagir. Mas as medidas provisórias têm que ser reeditadas. Se não forem reeditadas, não é assim que a gente aprende? Perdem a sua eficácia. Essa medida provisória, 1963, foi reeditada diversas vezes, 36 vezes. Até que assumiu um número, 2.170 de 36. 36, a 36ª edição. Especificamente, essa medida provisória autoriza a capitalização? Veja, ela diz lá, expressamente, artigo 5º. Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização dos juros
com periodicidade inferior a 1 ano. Das operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional. Não fala banco. Não restringe a banco. Porque todas as outras administradoras de cartões, administradores de consórcio, administradores financeiros de forma geral, são também consideradas instituições financeiras. E o que se apresenta neste momento? Esta medida provisória teve a sua última reedição em 23 de agosto de 2001. Nós estamos em 2010. Quanto tempo? 9 anos. Uma medida provisória pode valer por 9 anos? Pode. O senhor que vai na faculdade, que vai discutir constitucional, pode? Não. Tese não pode. Veja o que diz a emenda constitucional 32, no seu artigo 2º. O que diz a emenda constitucional 32, no seu artigo 2º? As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda constitucional, qual é a data da publicação? 11 de setembro de 2001. Quando foi editada a outra? 23 de agosto de 2000. É a anterior? É. O que diz a emenda constitucional? As medidas provisórias editadas em data anterior à publicação desta emenda constitucional continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional, que é competente para legislar no Brasil. Então, observe, o senhor vê nos embargos, as ações revisionais, é proibido, é permitido, traz 500 acordos lá, e daí? O senhor foi no cerne da questão? E daí? Não, porque já decidiu o Tribunal de Justiça do Paraná, o Tribunal do Acre, o Tribunal da Paraíba, o Tribunal também tem uma decisão, não sei o quê. E que isso resolveu? Qual é o paradigma? A questão de fundo, que me parece que merece reflexão, que hoje ainda é objeto de discussão, pode o presidente da República legislar sobre lei complementar, sobre medida provisória, matéria reservada à lei complementar? Essa é uma questão. Se o senhor tiver o cuidado depois de conferir, observe que o artigo 192 da Constituição, que organiza, o que trata do sistema financeiro nacional, ele diz expressamente que o sistema financeiro nacional será regulado por lei. Será regulado por lei? O sistema financeiro nacional será regulado por lei complementar. E está sendo regulado por quê? Medida provisória. Quem é competente para declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou de medida provisória? Supremo Tribunal Federal. Para isto, tem lá uma ADIM, que está aí, ação direta de inconstitucionalidade, quem tiver a oportunidade depois confira, é a 2.316, que questiona a constitucionalidade da medida provisória 2.170, que está sem apreciação de liminar até hoje. Está sem apreciação de liminar. Então, observe, vale? Vale. Até que se declare a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da medida provisória. E eu tenho aí, e vou caminhando para poder só conversar um instantinho sobre a comissão de permanência, mas eu teria só que lembrar que quando o senhor tiver o cuidado de debruçar um pouquinho sobre isso, vai compreender que essa apreciação da liminar, ela tem um efeito prático nos negócios, nas obrigações, nas relações jurídicas.
A declaração da inconstitucionalidade, a declaração da constitucionalidade produz efeito daquele momento para adiante ou ele retroage? Chamado efeito ex nunc ou efeito ex tunc? Ah, não me lembro bem disso, faz tempo que eu estudei isso, não olhei bem. O que vem a ser efeito ex tunc e efeito ex nunc? No efeito ex nunc, de agora em diante, sem efeito retroativo. No efeito ex tunc, desde então. Quando que ela foi editada? Em 2001? Em 2000? A ação direta de inconstitucionalidade, ela pede o efeito ex tunc. Se o senhor tiver o cuidado de observar lá, vai ver que no momento em que foi pedido a liminar, o pedido, o requerimento da ação direta de inconstitucionalidade é com efeito ex nunc. Ou seja, como é que ficariam a estabilidade das relações, das operações, do ato jurídico perfeito? De 2000 ou 2001 para cá, a bola está com o Supremo. Mas, por enquanto, neste instante, eu tenho que lembrar que esta capitalização, em regra, só é admitida nos contratos, só é permitida também na célula de crédito bancário, desde que expressamente pactuada. Sem dissimulação, sem tergiversação. Não é implicitamente. E onde ela é proibida, de forma objetiva, ela é proibida, sim, lá na outra. Ah, bom, desculpe só um minutinho. Ela vai ser admitida a capitalização ainda nos decretos-leis 167, 413 e o 6.840, que tratam dos financiamentos rurais, comerciais ou industriais. E isto é entendimento também consolidado. Se os senhores olharem a súmula 93, diz lá: a legislação sobre células de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto da capitalização de juros. Então, para a jurisprudência consolidada, admite. Aonde que eu tenho que ela é proibida? Onde não pode ter de forma nenhuma? Nos saldos líquidos, devedores de conta corrente, quando não há cheque especial, quando não há limite. Naquela conta que o senhor movimenta sem nenhum... Por que os bancos fazem força para impostar um limite? Nem que seja pequenininho, numa eventualidade o senhor pode precisar. Vou dar um limite pequenininho, R$200, R$500. Nos saldos líquidos em conta corrente, então, nessas situações, por força das disposições da lei da usura, decreto-lei 22.626 de 36, a capitalização é proibida. Só pode ser feita de forma anual. E nos contratos anteriores a 31 de março de 2000, também é proibida. Por quê? Porque é a data da primeira edição da medida provisória de 1963. Então, se a obrigação foi contraída antes da publicação da medida provisória, também não se admite o pacto de capitalização, seria nulo. Este assunto é tratado no Superior Tribunal de Justiça com maior profundidade, no recurso especial 917.570, sendo relatora a ministra Nancy Andrighi, com julgamento realizado em 28 de maio de 2008. E caminho aí para sinalizar as nossas conclusões, deixando para eventual pergunta. Nas células de crédito rural, comercial ou industrial, que tem legislação própria, no período de normalidade, a instituição financeira pode cobrar atualização monetária por qualquer índice, menos TBF e ANBIT, e mais o quê? E mais juros remuneratórios. Esta remuneração limitada a 12%. Se ele cobrar 13%, se ele cobrar 14%, é possível que o Poder Judiciário reduza para 12%.
está sedimentado aqui, a natureza do subsídio, do fomento ao desenvolvimento do país. Porque o recurso normalmente não é do banco, ele vem do FAT, vem do BNDES, vem de outro lugar. Ele pode capitalizar? Pode, desde que isso não ultrapasse a 12. Vencido o financiamento rural, vencido o financiamento comercial, o financiamento industrial, instrumentalizado pela célula de crédito, e não nota. A nota é como se fosse nota promissória. Ela é valor fixo, não admite pacto de encargos. Vencido. Em substituição, não se pode cobrar outros encargos, senão aquele, no período de inadimplemento, previsto no parágrafo único, lá do artigo 5º do Decreto-Lei 167 e do Decreto-Lei 413. Espera aí. Então, Spencer, nesse instante, eu estou conversando da possibilidade de autorizar... Opa, espera um pouquinho, aqui não. De autorizar a instituição financeira a acrescer ao capital emprestado também juros moratórios. Observe a diferença. Remuneratórios são juros compensatórios, que representam lucro. Moratório estão associados a encargo, pelo atraso. Eu posso acumular remuneração com mora só depois do vencimento. E quanto é a mora? Não pode ser quanto o banco quer. Se o senhor for no parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 167, parágrafo único do Decreto-Lei 413, o senhor observará que o juro de mora está limitado. Em caso de mora, a taxa de juros constante na cédula será elevável de 1% ao mês. 1% ao ano. Não é a jurisprudência que determina isso. É a lei. Então, ora, se nós estamos conversando em financiamento regido pela legislação especial, ele está limitado a 12% de juros remuneratórios, vencida a obrigação, que ele pode cobrar. Continua cobrando a atualização monetária, porque é a manutenção do poder aquisitivo da moeda, mas o juro já está em 12%. Parou a remuneração, 12%. E só pode elevar em 1% a mora. Então ele pode cobrar 13%. Ah, mas também ali tem a multa. Ah, não, tem a multa, tem honorário advocatício, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E quanto é esta multa? Nessa legislação especial, a multa é normalmente prevista de 10%. Mas os bancos podem cobrar 10%? Se o senhor olhar o Decreto-Lei 167, se olhar o Decreto-Lei 413, o Decreto-Lei 70, a Lei 6.313, e assim por diante, o Decreto-Lei que trata da hipoteca rural, todos eles vão dizer multa de 10%. Pode? Não pode. Por que que não pode? Porque aplica-se nas relações bancárias o artigo 52, parágrafo único do CDC, que diz o quê? As multas por atraso não podem ser superiores a quanto? Não podem ser superiores a 2% do valor da obrigação. Veja, multa moratória. Ora, então nesses títulos especiais, eu tenho aí formado no meu escritório, na minha mente, no meu raciocínio, qual é o encargo financeiro admitido? Posso dar ao cliente uma esperança? Vou discutir, vamos ver o que vamos fazer? O que eu estou cobrando? O que eu posso defender como razoável, como lógico? Durante normalidade, que vai da onde mesmo? Da data da contratação ao
vencimento. A operação pode ser atualizada monetariamente e juros remuneratórios. Após o vencimento, nesse tipo de operação, eu continuo autorizando esses encargos acrescidos somente de juros moratórios de 1% ao ano, mais multa de 2% sobre o valor da obrigação. O mesmo não ocorre dos contratos. Por que não ocorre dos contratos? Porque ao longo do tempo, as instituições financeiras foram arranjando um mecanismo de procurar uma remuneração maior após o vencimento. Então, não se contenta em cobrar atualização monetária e juros remuneratórios, mesmo depois do vencimento. Ora, eles estão autorizados na normalidade. Do momento da contratação até o vencimento, que eu tenho o período de normalidade, ele está cobrando, sim, e é possível, e é lógico, e é justo que ele tenha, então, a cobrança da atualização monetária e os juros remuneratórios. Claro, neste caso, sim. Mas veja, quando conversamos no vencimento desta obrigação, aí é que vem a celeuma. Por quê? Porque, via de regra, as instituições financeiras não querem mais cobrar a atualização monetária e os juros remuneratórios. No período de inadimplemento, o que fazem as instituições financeiras normalmente? Que período é este? Após o vencimento, até o pagamento, o que fazem as instituições financeiras normalmente? Ora, aqui eu quero cobrar o que se chama de comissão de permanência. Mas, doutores, observe, ainda que em tese o senhor possa admitir a cobrança da comissão de permanência, sempre, invariavelmente sempre, ela deve ser em substituição e nunca como acréscimo. Eu paro de cobrar a atualização monetária e os juros remuneratórios no vencimento, e aí, em substituição, a comissão de permanência, desde que esteja expressamente pactuado. Eu posso e tenho como discutir a validade da comissão de permanência? Tenho. Aí. Observe que a resolução 1129 traz, referendando, consolidando aquilo que dissemos desde o início, o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil, na forma do disposto na Lei 4.595, que criou a reforma bancária, torna público que o Conselho Monetário Nacional, ele tem competência? Tem competência. Porque é a organização do poder econômico pelo Conselho Monetário Nacional. Facultou, não obrigou, cobrar por dia de atraso, além dos juros de mora, o que se denomina comissão de permanência, que será apurada, calculada, as mesmas taxas pactuadas no contrato original ou a taxa do mercado do dia do pagamento. Preste atenção nessa última expressão. A taxa vigente no dia do pagamento. Por quê? Porque não se pode, quando ter visão de 6 meses, 1 ano, 2 anos, imaginar quanto vai ser a comissão de permanência, quanto vai estar a inflação, qual é o desequilíbrio que eu posso ter no poder aquisitivo da moeda. Se a economia está estabilizada, e observe que a resolução é antiga, é de 1986, ou eu prevejo o índice de comissão de permanência no contrato, ou eu estabeleço a sua possibilidade de cobrança no momento de vigência
do pagamento. Mas quem vai me dizer quando está vigiando? Ah, o banco informa. O banco diz hoje que a comissão de permanência é de 14%, é de 25%. Ele pode fazer isso? Aí é que entra os senhores, aí que entra o Poder Judiciário. De que forma isso pode ser controlado? Pode. Porque, na verdade, quando se tem a cobrança da comissão de permanência, este assunto levado ao conhecimento do Poder Judiciário, em diversas situações, gerou uma discussão. Os bancos podem cobrar, além da comissão de permanência, juros de mora e a multa, defendendo que a comissão de permanência teria natureza remuneratória, compensatória, e que a própria resolução admite a cobrança dos juros de mora, e que o Código Civil, artigo 406, combinado com o artigo 161, parágrafo 1º do CTN, admite a mora de 1% ao mês, e que o próprio Código de Defesa do Consumidor admite a multa de 2%, podem acumular a comissão de permanência com os encargos da mora. O senhor fizer uma pesquisa, a cabeça vai ferver e vai dizer, não sei para onde eu vou. Vá no Supremo, vá no STJ. Levada a questão para o STJ, por força, e aqui eu tenho a posição inteira do STJ, mas para não cansá-lo, só vou mostrar. Ouvido quem teria que se manifestar de forma infraconstitucional, todos os ministros que compõem a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça se posicionam com precedentes, isto é, se o recurso especial for distribuído a ele, a diretriz que ele toma é de proibir a acumulação. Não admite acumulação. Na composição do Superior Tribunal de Justiça, todos os ministros têm um posicionamento definido. Nos casos que forem distribuídos para a minha relatoria, na turma em que eu vou compor, eu não admito acumulação de comissão de permanência com qualquer outro encargo. Isto gerou, sim, um entendimento que vem atualmente referendado pela Lei dos Recursos Repetitivos, que é a Lei 11.672, avocado, então, a questão nacionalmente. A ministra Nancy Andrighi, no recurso especial 1.061.530, em voto aprofundado, elencado, e acompanhado pelos demais ministros, disse, ora, se os bancos tiverem autorização, aonde? No contrato, pactuado a possibilidade de comissão de permanência, não podem cobrar qualquer outro encargo, quer seja ele de natureza remuneratória, quer seja ele de natureza moratória. O recurso especial 1.058.114 e o recurso especial 1.063.343 são no mesmo sentido, que eu aguardo publicação. Então, observe os senhores, que nesse momento abre-se à nossa mente uma visão clara. Nas cédulas é proibido. E nos contratos? A partir do vencimento, então, no inadimplemento, eu abro duas vertentes. Qual é a primeira vertente? Os bancos podem continuar cobrando encargos de normalidade. Quais são eles? Atualização monetária mais juros remuneratórios, capitalizados ou não, dependendo do que pactuar. Mais o quê? Mais juros de mora e mais multa. Esses seriam os encargos de inadimplemento. Então, vejam, senhores, que se nós tivermos, num primeiro momento, ainda que num raciocínio muito elementar, e estivermos conversando assim, hipoteticamente, se eu estiver falando num primeiro exemplo, em que eu tenha lá R$100 emprestado,
e o prazo de empréstimo seja de 12 meses, ora, este mútuo, no período de normalidade, teria atualização monetária pelo INPC, por exemplo. Em 12 meses, o INPC deu 20%, que seria a atualização monetária. O juro contratado de 2% ao mês me daria quanto? 24%. É isso? Ora, se eu autorizo, se eu proíbo a comissão de permanência, o que a instituição financeira pode continuar cobrando? Esses encargos de normalidade, mais o quê? Mais mora de 1% ao mês. E por que de 1% ao mês? Artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. E mais multa, de quanto? De 2%. Por quê? Artigo 52, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Não, isso aí é muito pouquinho. Eu não me contentar com isso. R$100 dá 120, 120 só dá 144%. Não quero isso. Eu quero cobrar a comissão de permanência. Ah, o senhor quer cobrar a comissão de permanência? Então, alternativamente, optou pela comissão de permanência? Só a comissão de permanência. É proibido cumular o índice de comissão de permanência. Se o senhor olhar a súmula 30 do Superior Tribunal de Justiça, vai verificar que é proibido cumular a comissão de permanência com correção monetária. Observe que, por jurisprudência do STJ consolidada, não é possível cumular qualquer outro encargo, quer seja ele de natureza remuneratória, quer seja de natureza moratória. Mas eu tenho uma questão ainda para resolver. Se eu dei o primeiro exemplo, eu tenho que ir para o segundo. O mesmo capital de R$100, empréstimo de 12 meses, atualização monetária de INPC de 20%, juro remuneratório de 2%. Venceu a obrigação. Isto não pode mais ser cobrado. Em substituição à comissão de permanência. O senhor vai verificar que a redação da súmula 294, que traz um problema seríssimo de interpretação, ela diz que o entendimento do limite da comissão de permanência deve ser aquele apurado pela média do mercado, pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato. Quando o contrato não traz o índice de comissão de permanência porque é futuro, vai ser apurado ainda. O que os juízes, o que os tribunais, de forma geral, têm decidido? Ora, se a instituição financeira, se o banco está cobrando a comissão de permanência, eles têm limitado esse índice aos juros remuneratórios. Quanto eram os juros remuneratórios cobrados? Neste exemplo, de quanto era? 2%. Então, se eu limitar a comissão de permanência a 2%, teoricamente, eu não estou permitindo um locupletamento ilícito do tomador, do devedor. Por quê? Porque ele deixa de pagar a atualização monetária. A partir do vencimento, ele passa a pagar somente juros. Os senhores, ao requerer, o que é mais benéfico, o que interessa? Tem que analisar o caso. Ora, espera um pouquinho. E eu tenho condições de verificar? Tem. Os bancos são obrigados a fornecer ao Banco Central, por força da circular 2.957, são obrigados a fornecer ao Banco Central quais são os índices mínimos e os índices máximos cobrados de juros. Isto ficou determinado no recurso especial 323.172, também tem hiperlink do ministro Menezes, em que o Banco Central, então, sabe quanto o Bradesco está cobrando, quanto o Itaú, quanto o Banco do Brasil, de 8 a 15, de 15. O senhor também tem acesso à parte do Banco Central?
que diz a súmula? Eu tenho que limitar a média do mercado. E quem apura essa média? Não é o senhor consumidor, não é o senhor advogado, é o Banco Central, por ordem do Conselho Monetário Nacional. Observe, então, que nesse instante, nesse momento, eu estaria dizendo que abre à instituição financeira duas possibilidades nos contratos. Continua se cobrando encargo de normalidade e pode cobrar o encargo de mora, representado pelo quê? Juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. Não querendo, quiser aplicar a comissão de permanência, só a comissão de permanência. Observe que esse limite da comissão de permanência, esse índice, ele é apurado lá por taxa. Esta abusividade está regulamentada por força de comando do STJ. De tanto que a questão é levada ao conhecimento do Poder Judiciário. No recurso especial 323.172, o ministro Menezes Direito determinou ao Banco Central que apurasse a média. E esta média é apurada por essa circular 2.957 de 99. Onde o Banco Central deve guardar e fornecer quais são as taxas apuradas, cobradas mensalmente por todas as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Finalizando, eu só gostaria ainda só de pontuar, ou de dizer, que no que diz respeito aí a comissão de permanência, se os senhores depois tiverem a oportunidade de verificar, vão ver que essa redação da súmula 294, que diz que não é potestativa, que não é proibida, esta redação ainda hoje causa problema, porque não se sabe qual é o limite que se tem que estabelecer para o índice de comissão de permanência. Uma vertente forte do Poder Judiciário entende que, se optar pela comissão de permanência, ela representa os juros remuneratórios. E ponto. Vencido na jurisprudência a corrente que entende que a comissão de permanência poderia ser apurada livremente e posteriormente. De alguma forma, os bancos trazem isto de forma dissimulada. Eles não chamam de comissão de permanência, chamam de encargos financeiros adicionais, chamam de acréscimo, encargos básicos. Mas é fácil perceber, ele cobra 2% ao mês e cobra ao ano 124. 2% ao mês vezes 12 daria 24, não 140 ou 128. Isto é fruto, ou é possível que os senhores tenham condição, amanhã ou depois, de aprofundar nos seus estudos a respeito disso. Concluindo, a respeito, então, da possibilidade da cobrança da comissão de permanência, nós vislumbramos que, no período de inadimplemento, ela é permitida nos contratos de forma em geral, públicos ou particulares, e nas cédulas de crédito bancário, regidas pela Lei 10.931/04, desde que expressamente pactuada, prevista. E proibidas, mesmo que pactuada, mesmo que prevista, nos financiamentos rurais, industriais ou comerciais. Nas cédulas de crédito regidas pelo Decreto-Lei 167, 413/69, ou nas comerciais. Mas esta proibição depende de uma arguição, depende de se levar ao Poder Judiciário, pela súmula 381, o requerimento expresso do reconhecimento da iniquidade. Nas cédulas de crédito, portanto, o acréscimo permitido diz respeito a juros remuneratórios de 1% ao ano. Juros moratórios de 1% ao ano. E a última observação é que os senhores se lembrem que entre multa
eu faço uma distinção pelo Código Civil e que vem a ser cláusula penal e o que vem a ser mora. Na cláusula penal, eu estabeleço uma sanção pela inexecução total, pela execução parcial, pela inexecução diversa da obrigação. A natureza da cláusula penal é de perdas e danos. Aí, os dispositivos são do artigo 410 ao artigo 413 do Código Civil. A multa de natureza moratória é regida pelo CDC, artigo 52, parágrafo 1º. Acho que, diante do adiantado da hora, são 9 horas, essas são as considerações que me pareceram importantes ou relevantes trazer ou conversar com os senhores nessa noite. Muito obrigado pela atenção, desculpe ter alongado um pouquinho, estou à disposição para eventual pergunta, para eventual questionamento. Obrigado.